Karen. Bom, então é isso aí, pessoal. Bem-vindos. Aqui a minha conexão tá ruim. Quando eu vejo que tá ali com o símbolo roxo, é porque a conexão está ruim. Vocês estão me ouvindo? Me ouvem bem? Ok. Sim. Não, então tudo bem. Ela voltou. Que aí fica oscilando ali, que às vezes quando a conexão fica ruim, aí eu não consigo parar a gravação, mas vocês não me ouvem, não me veem, eu travo para vocês. Mas parece que ela voltou, tá verdinho agora. Bom, pessoal, então boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar aqui na disciplina de Biologia Evolutiva, né? Temos um horário aqui para discutir um pouco sobre a teoria sintética da evolução, ok? Então, quero aqui dar uma olhadinha no nosso curso de hoje. Vamos ver se, em termos de turma, se todos vocês conseguiram acessar os convites no Canvas. Sei que tem um pessoalzinho que está tendo dificuldade. A Karen já entrou com o nome dela da UFO, então eu vou tirar esse outro aqui. Ótimo, melhor. Né? Guilherme Dantas, a mesma situação, porque tinha um que estava com um probleminha no S, né? Ou no N, não sei. Quem mais está por aqui? Jéssica está pendente, mas eu acabei de convidá-la. Gabriele também. Caroline também ainda está com dificuldade. Ok. Deixa eu receber o pessoal aqui, a Jéssica. Ótimo. Tudo bem. Não fica tranquila, fica tranquila. O celular é muito ruim para pegar o chat, né? Não pega mesmo, não, tá? Não tem problema. Fica tranquila aí, Ingrid, sem problemas, tá bom? Bom, pessoal, então hoje nós vamos tratar um pouquinho. Deixa eu ver se nós temos fórum para hoje. Eu não fiz as correções, mas eu acredito que. Eu não sei se ele encerra hoje. Vamos ver. Disponibilizamos uma atividade avaliativa na última semana. Sim, encerra hoje. Todos conseguiram desenvolver um pouquinho a questão aí, né, de como que nós tivemos o auge aí do desenvolvimento do pensamento da teoria sintética, né? Se formos pensar em termos de Wallace e Darwin, vocês conseguiram chegar lá? Eu ainda não fiz as correções. Vejam que essa é uma atividade avaliativa que vale 10 pontos e que ela pode ser entregue até hoje ainda, né? Até as 23h59, ok? Então, portanto, quem ainda não fez poderá tentar fazer até o finalzinho da noite aí, ok? Para hoje, então, na verdade, para esta semana, a gente vai falar um pouco da teoria sintética da evolução e como eu normalmente costumo fazer, eu vou passar para vocês o resumo daquilo, dos pontos principais da aula, referente à aula, da videoaula, que fica disponibilizada aí no Canvas. Temos um colega tentando entrar. Só permitir o Marcelo aqui. Perfeito. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta. Caroline, você está por aí, né? Sim. Eu vi seu áudio, não respondi porque já ia começar a aula e fiquei esperando para ver se a gente conseguia conversar a respeito. Me fala aqui, você tem um outro e-mail para eu tentar o seu cadastro? Sim, eu tenho o e-mail Gmail, né? Aí eu Uhum. tentei entrar aqui, apareceu um monte de coisa em inglês no Canvas, Não, não sei sim, é o que ruim está mesmo. escrito. Não, é Aí ruim eu mesmo. fui, saí e entrei no meu e-mail de novo. Quando eu saí e entrei no meu e-mail novamente, apareceu um convite. E Sim, aí eu clicou. travei. Eu não sei o que eu faço agora. Isso, então. É porque eu acabei de enviar novos convites para todos os convites que estavam pendentes. Então, agora a tramitação mais assim certa é você clicar nesse convite no mais novo que chegou agora.
Você vai clicar e aí ele vai te redirecionar para a página do Canvas. E aí você vai fazer o seu cadastro. Colocar o e-mail, a senha Sim, e mas quando dar eu o coloco o aceite. e-mail e a Tá? senha, não dá certo. Então Porque vamos eu fiz tentar. o passo a passo, né, pelo o convite que a senhora me mandou, aí me direcionou lá pro Canvas. Aí eu Certo. coloquei a senha, o e-mail certinho, né, que eu tinha colocado, e não dá certo. Aí fica tudo vermelho e tudo escrito em inglês, eu não sei o que quer dizer. Vamos tentar de uma outra forma. O e-mail que você me mandou, você lembra qual é? Peraí, cadê o módulo? Vou ver se eu te acho aqui, Caroline, que daí, deixa eu ver se eu consigo olhar qual é o seu e-mail. E aí a gente tenta pelo Gmail. Se for o e-mail da UFO, aqui, pendente, vamos ver se ele te aparece, se ele me mostra. É muito chato, ele não mostra, tá vendo? Não fala. Talvez eu tô fazendo errado. Eu tô tentando pelo Caroline Roberta 1416@gmail.com. Peraí. Ele não mostra qual que é o e-mail que está cadastrado. No da Então vamos, UFO, não chegou esse convite, só no meu Gmail. então vamos tentar cadastrar o da UFO, porque o que está aqui o que está cadastrado aqui é obviamente o que está chegando o link. Vamos tentar o da UFO para ver se melhora. Me escreve, você consegue escrever ou você está no celular? Não, tô no celular. É por isso que eu tô tendo dificuldade, eu não consegui Tudo o bem. notebook. É Caroline, né? Do jeito que é o seu nome. Sim, Caroline, Caroline. Arroba. O da UFO, você lembra? Faz o seguinte, Caroline, se você estiver me ouvindo, me escreve no WhatsApp, que fica mais tranquilo, tá? tá me Deixa eu ver. ouvindo? Não tava. Ele Ixi, é, tá saindo. fica tranquila. Me manda pelo WhatsApp seu e-mail da UFO, por favor. E aí eu vou te cadastrar. Só que esse demora mais tempo de chegar, tá? Pelo que eu tenho observado, demora um pouquinho mais de tempo de chegar, mas eu vou te cadastrar nesse novo e-mail e aí a gente tenta do zero, que já deve ter feito alguma coisa lá no Gmail. Vamos tentar ver se a gente consegue o cadastro com o da UFO para já você poder participar e não ter tanta dificuldade, né, de tentar consertar aquilo que está lá no Professora, Gmail. Pode falar. aí sobre o Teams, eu não consegui ter acesso, tanto baixando o aplicativo quanto entrando pelo Google. Não dá certo. Aí o professor Lucas tinha Uhum. me falado que para eu poder fazer o cadastro e conseguir o acesso, tem que ser pelo notebook. Mas eu não tenho notebook, eu tô tentando ver se a minha prima me arruma. Mas ela tem que resolver uns negócios ainda, tem que salvar uns trem, que ela terminou a faculdade agora, e ela não tá Uhum. podendo me emprestar. Sim, olha, a nossa biblioteca tem notebook no momento para emprestar, né? Que nem livro, você pode pegar o notebook e acessar lá. Eu não sei como que fica essa questão do Teams, mas daí tendo o Teams instalado no notebook, você deve conseguir fazer o acesso pela sua senha, porque é como se fosse um e-mail, sabe? Depois que ele está instalado, você consegue entrar com senha e com login e senha. Mas no momento a nossa biblioteca está fechada. Então tem que aguardar. Sim, eu liguei lá na UFO, tá fechado. Tá fechada, né, Beatriz? O Porque. que que acontece? Se baixar o Teams em alguns computadores, no meu, por exemplo, acontece isso, ele trava muito, muito e não dá certo de fazer as coisas, trava o computador, trava o aplicativo. Então, assim, eu recomendo, se entrar, se conseguir o computador, que entre pela aba do Google mesmo, normal, porque assim, no computador tem certeza que vai dar certo tanto no aplicativo quanto na aba do Google, mas no meu computador, em alguns computadores, no da minha irmã também, o Teams travou muito. No meu fica muito lento mesmo. No meu pai eu baixei, eu tava usando o notebook do meu pai enquanto o meu tava zoado. Aí
No computador do meu pai, ele trava, o Teams abre sozinho, fecha sozinho, buga tudo. E no meu eu uso na internet mesmo. Ah, então. Talvez seja o canal. Gente, o Teams é Meninas, é isso que o professor estava falando. Tem que entrar pela barra do Google. Só que tem que ser pelo notebook. Eu não tô conseguindo arrumar um. E eu liguei lá na UF, tá fechado. tá. Tá fechado, sim. A biblioteca fechou agora, recentemente, porque teve um surto de Covid. E aí, quando é assim, o setor fecha. E aí, os servidores ficam em atividade remota até se Gente, recuperar. foi isso que a moça me explicou. Teve um surto de Covid. Ah, então. Olha, pessoal, com relação ao Teams, é uma plataforma excelente, super completa, tem muita coisa. Eu falo isso, eu não uso o Teams, mas os meus filhos usam, na época, inclusive, que estavam no remoto. Só que é essa vida aí. Ele trava o computador. Se o seu computador demorava 10 minutos para iniciar, ele vai demorar meia hora, porque ele fica rodando, rodando, rodando. Ele é um programa muito pesado, porque ele tem muita coisa. Então, é como se fosse um Boeing, sabe? É uma coisa imensa mesmo. E muitas vezes ele deixa o computador, porque os notebooks eles não são preparados para isso, a não ser que você tenha aquele notebook assim, do pessoal que trabalha com coisa gráfica, com coisa de artes, assim, que são os que tem placas melhores, mais completas, né? O notebook não é para isso, né? Coisa rápida. E o Teams realmente é isso aí que vocês estão falando, que vocês têm sentido, que vocês têm relatado, todo mundo que usa sabe que é assim, é um problema. Ele é muito bom, ele é muito completo, você cria salas, deixa lá, grava eternamente, que põe as coisas na nuvem, deixa lá todos os documentos, mas é complicado. Ele é muito pesado. Então, assim, você pode ver, né? Pelo pouquinho que vocês relataram aqui, não é um, não é dois, não é três, é muita gente com esse tipo de dificuldade. E aí, Caroline, você não tendo acesso, que não, porque está sem o computador, né? E a biblioteca estando fechada, segura a mão mais um pouquinho, tenta mais um pouquinho aí, entende? Mas se você vê que o semestre está andando, a biblioteca, se a biblioteca não abrir, ela deve abrir em breve, né? Vamos acompanhar, tá? Eu quero que vocês saibam que a biblioteca tem notebook para esse caso, para que vocês possam assistir a aula da UFO mesmo. Loga lá, assiste de lá, não precisaria ter o seu próprio notebook. Mas se continuar fechado e você com dificuldade, aí é importante você relatar o caso para nós, para a gente ver como resolver essa questão, tá? Então, estou ciente até o Pois é, eu momento. tô perdendo aula, porque Sim. tem algumas aulas que são pelo Teams. Aí eu não consigo ter acesso. Quando eu consigo entrar por convidados, aí tem hora que cai, não sei o que acontece aí, sai. Aí eu tento entrar de novo, aí fica saindo. Ai, muito difícil. Caroline, você precisa do notebook para fazer o login, para poder ter o acesso? Eu preciso do notebook para poder entrar no Teams, porque se eu entrar pelo meu celular, eu não sei, talvez pode ser meu celular, né? Igual o professor Lucas estava falando. Se eu entrar pela barrinha do Google pelo meu celular, ele trava o meu celular, trava tudo, não sai. Aí eu tentei baixar o aplicativo. Aí eu baixei o aplicativo também, aí não dá certo pela conta, porque é pelo Microsoft, né? Não dá certo de eu colocar o meu e-mail, tem que ser o meu e-mail institucional. Só que eu Isso. tentando colocar o e-mail institucional não vai. Você Eu não quer sei. ajuda? Você quer ajuda para poder fazer esse e-mail institucional e aí você consegue entrar pelo aplicativo. Qualquer coisa me chama no WhatsApp que eu te ajudo com essa parte. Ah, não, beleza, então. A Dani até tentou me ajudar, tá? A gente ficou um dia tentando, mas não conseguiu. É por Meu conta Deus, desse e-mail institucional. Se não quiser pelo e-mail institucional, não tem como, não não dá. Vai vai. Isso não dá todas as certo. vezes. O Lucas falou, professor, não Sabe dá por certo. quê? Essa é uma plataforma paga. E aí, a UFO em si, ela é como se fosse a oficial, digamos. É que nem o Google Meet também. Você tem, para você entrar no Meet, né? Você tem lá, você tem que ter o G Suite, que é o Gmail e tudo mais. A UFO, nós não trabalhamos com o Gmail. Tanto que o nosso e-mail institucional, ele é @UFO, ele não é @Gmail,
né? Ele não tem uma conta, ele não está associado ali. Mas o institucional que a UFO, né, oferece é o Teams. Então, é aquele negócio, você tem que baixar o Office 365, você tem que baixar lá todas as instruções, o CTI faz lá, ajuda vocês, para que você possa, e tem que cadastrar com o e-mail @ufo, senão você não consegue. Gente, tô perdida, Sabrina do céu, vou ficar louca. Calma. Começar a universidade no remoto é um desafio gigantesco. Vocês não têm noção. Porque o remoto já é um desafio muito grande. Agora, conhecer a instituição, tudo o que vocês precisam saber, cada um no remoto, é um desafio gigantesco. Gigantesco. Porque se a gente está no presencial, qualquer dificuldade, você senta ali com um colega, ó, me ajuda aqui. Né? Eu, na Essa é coordenação, a minha dificuldade. essa é a dificuldade, você não tem com Quando eu quem fiz o sentar. cursinho, a gente tinha muita dúvida, porque tinha muitas coisas. Só que era assim, a gente tinha dúvida, descer lá na Prograde, conversava com as meninas, os Sim, professores ajudavam, era muito mais fácil. na coordenação é a mesma coisa. Eu tenho uma dúvida para fazer algum procedimento, eu não tenho a secretária ali do lado para perguntar. Agora sim, que a gente já está voltando, né? Já voltou. Mas no momento de isolamento e restrição total, você não consegue fazer as coisas. Você tem que ficar perguntando pelo WhatsApp ou você liga, às vezes faz chamada de vídeo só para mostrar a tela, para ver qual que é a dificuldade. Então, assim, é 2 vezes mais, se não for mais, difícil. Tá? Então, mas nem por isso precisamos desistir, sabe, Caroline? Você lutou muito para conseguir dar continuidade nessa vaga, então eu quero, assim, desejo de coração que você consiga resolver essa questão aí do Teams. Eu não sei qual, é só o Lucas, primeiro período? É só o Lucas que está trabalhando pelo Teams? Acho que é. A Vanessa é qual, gente? Vocês sabem? A Vanessa é o Moodle, é o Lucas e o Hugo. Se eu não me Ah, o engano. Hugo também é o Teams. Lucas, Hugo e Sandro. Ah, tem o Sandro, já estava esquecendo. São várias disciplinas. Se fosse uma só, né? Não dá para deixar. Mas são esses 3. É bom saber. Tem mais alguém nessa situação, gente, que não está conseguindo acessar por causa da questão aí da falta do notebook, biblioteca fechada, o aplicativo não aguenta? Por essa questão, não, mas tem muita gente que ainda não está conseguindo acessar por diversos motivos, o Teams ou uma sala específica. Por exemplo, muita gente ainda não conseguiu entrar no negócio do Hugo. A Karen estava falando que não conseguiu no do Sandro e no do Hugo. A aula passada a gente tentou colocar a Karen, mas a gente não conseguiu. O Hugo veio conversar comigo para a gente tomar uma providência para resolver isso. Ele teve um problema técnico com relação à montagem da turma, tá? E foi uma questão técnica mesmo, tramitação interna. São 2 turmas em uma, e aí só juntou uma, então ele teve essa dificuldade, sim. O importante, pessoal, é que cada um de vocês que chegue, né, fala para o professor, porque não é o tempo todo que o professor está olhando o portal docente para ver o diário. Então, chegou aluno novo, fala para o professor, entrou ali, tem o link ou não tem o link, ou pede para o colega, ó, sou nova, ainda não estou na turma, queria acessar, ou manda um e-mail, tá? Porque depois o professor vai conferir lá no portal dele, mas até isso acontecer, já adianta, né, para que o professor saiba que ele tem que ir lá e conferir. Eu sempre comunico também, ok? Mas às vezes, olha, para Karen, né, o Sandro e o Hugo me aceitaram hoje, é questão de e-mail, é só UFO, é só o e-mail @ufo que eles conseguem colocar na turminha, tá? Só mesmo. Essa plataforma que eu uso, o tal do Canvas, o pessoal do CTI, que é o setor ali de informática, eles nem dão assessoria. Então, por exemplo, Caroline, a dificuldade, né? Não tô Eles não dão mesmo. Você lembra que mandei o e-mail? Não, Eles eles não falam dão. que nem conhecem, porque não usam. Só que esta é uma plataforma que eu comecei a usar lá na época e não tinha nem área ainda. Vocês são
novos aqui, mas antes da gente partir para o híbrido, a gente estava no remoto. E antes de estarmos no remoto, a gente estava num período que a gente chamou de atividade ARE, não era disciplina. Então, e antes desse momento, tinha lá, né, uma tentativa de aproximação dos professores com os alunos, oferecendo cursos, bate-papos, porque começou a pandemia e todo mundo ficou isolado e a gente começou a perder o vínculo com os alunos, muitos desistiram, né? Então, eu conheci essa plataforma lá atrás e achei muito fácil para mim. Então, eu permaneci, porque até o momento, até hoje, não existe uma resolução na universidade, uma norma na universidade que oriente que você obrigatoriamente tem que seguir a plataforma XYZ. É por isso que cada professor escolhe a que se sente mais confortável. Né? Não é todo mundo que está no Teams, não é todo mundo que está no Moodle, não é todo mundo que está no Canvas. Acho que na biologia só eu estou no Canvas. Ele é chato para na hora que não dá certo o acesso do e-mail, mas depois que dá, ele é super tranquilo, não trava mais, não dá mais erro. É muito bom aqui saber dessas dificuldades, a gente vai conversando, eu vou tentando orientar vocês da maneira do possível, tá? Pode sempre trazer. Mas agora, se vocês não se incomodarem, eu gostaria de passar o tema de hoje. E se vocês estiverem com mais dificuldade, depois a gente pode conversar a respeito, tá bom? Vocês me chamam e a gente vai conversando. Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu só, antes de compartilhar minha tela. Peraí. Ô, Caroline, eu tô vendo aqui que você me mandou ali o seu e-mail, né? Esse Caroline é porque você escreveu. E quando a gente escreve, a primeira sempre vem maiúscula. Mas lá no seu e-mail da UFA, a primeira letra é minúscula mesmo, né? Lá no e-mail da UFO é minúsculo. Não, tá certo. Era o que eu imaginava. Cadê você? Eu vou tentar te colocar no novo e-mail para ver se... Só que eu já te adianto que ele demora um pouquinho, tá? Porque já demorou. E aí, quando você for dar uma olhadinha, você olha lá na caixinha de spam, porque sempre vem. E aí eu não vou colocar o seu nome completo, porque senão ele vai travar, achando que é o outro e-mail, vai falar que já tem uma aluna com esse nome. Então, eu vou colocar só Caroline. Caroline. É Silva? Sim. Tá, vou colocar só esses dois. Ops, esses dois. Oxi! Esses dois nomes e aguarda. Segunda-feira você vê. Se não chegar nada, a gente conversa, tá bom? Se não chegar nada, chora. Hã? Se não chegar nada, senta e chora. Não, vai chegar. De um jeito ou de outro, a gente tem que dar certo. Tem que fazer as coisas funcionar. Fica tranquila que vai dar. Bom, eu acho que eu pedi para compartilhar e não escolhi a tela exatamente. Vamos compartilhar aqui. Hoje, então, se vocês forem olhar lá no Moodle, né, o que a gente faz? Sempre eu gosto de começar aqui desde o início, para que vocês se acostumem. Então, quando vocês entram na área do Moodle, né, nesse endereço aqui, ó, vocês vão entrar com a área de vocês, né, com o e-mail e a senha de vocês, vai aparecer para vocês que vocês estão cadastrados nessa disciplina, Bioevolutiva e 103.1.102. Essa é a disciplina que nós estamos desenvolvendo. Então, assim, na minha área, quando eu projeto a tela para vocês, sempre aparecem outras, porque eu estou dando várias disciplinas, tá? Mas para vocês só aparece uma e é essa que deve aparecer. Eu sempre sugiro para que vocês organizem a apresentação por módulos, porque daí fica mais fácil de se localizar. Então, a apresentação da disciplina já desenvolvemos, objetivos e evidências da evolução já desenvolvemos, histórico do pensamento evolutivo também já desenvolvemos. Deixei a semana passada um fórum, né, que dava para dar uma arrematada, digamos assim, naquela questão da sacada do Darwin e do Wallace, os dois sacaram independentemente, tá? Então, a atividade avaliativa é o fórum, mais 10 pontos. Quem não conseguiu fazer, quem está com dificuldade, fica tranquilo que depois a gente disponibiliza uma maneira de vocês me mandarem isso por e-mail, ok?
E com relação aqui à teoria, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a teoria sintética da evolução. Se vocês entrarem no link do módulo de hoje, eu tenho aqui uma aulinha que depois, ela está gravada, uma aula que eu fiz para vocês, e vocês podem assistir no YouTube. Então, vocês assistam na hora que der, quando puder, para que vocês se interem daquilo que está acontecendo, certo? Eu vou passar para vocês um pouquinho dessa aula, só para a gente trabalhar os principais conceitos. Então, eu vou dar uma resumida, né? E depois, obviamente, eu vou disponibilizar a gravação para que vocês possam consultar no futuro, certo? Então, na teoria da seleção natural, a gente tem como base da teoria a questão da luta pela sobrevivência, tá? Quando membros de uma população ou de espécies diferentes competem entre si para que possam sobreviver. A principal força seletiva que vai promover, né, essa escolha de quem fica e quem não fica, com relação aí à sobrevivência, é exatamente aquilo que nós chamamos hoje como seleção natural. Isso veio lá da teoria do Darwin, quando ele percebeu, né, ao longo da sua viagem, ao longo das suas observações, que a maior parte de todas as espécies apresentam um excesso de fecundidade. Então, a gente tem como características biológicas a questão da fertilidade e a questão da fecundidade, né? Todas as espécies investem muito no sistema reprodutivo, né? E a grande maioria das espécies tem aí um excesso de fecundidade, um excesso de fertilidade. A chance de reprodução, ela é muito maior do que a reprodução em si. Então, é só a gente pegar a espécie humana, né? Se a gente for ver todos os espermatozoides e se a gente for ver todos os óvulos, a gente tem um excesso de produção dos óvulos e dos espermatozoides, né? Por que será? Darwin, quando viu isso na natureza, né, nas baleias, né, quando ele teve essa noção aí da quantidade, do excesso de fecundidade, ele ficou mesmo pensando o porquê que as espécies investem tanto. Ele ainda não tinha percebido que havia a questão da competição, né? A questão da competição cai a ficha para ele e também para o Wallace, depois de ter aí o contato com o ensaio das populações do Thomas Malthus, e que aí ele percebe, opa, o tempo todo as espécies estão competindo para sobreviver. Então, é por isso que tentam investir tanto na reprodução, seja na questão da fecundidade ou na questão da fertilidade. Pessoal, vocês podem resumir a disciplina de biologia evolutiva em 2 palavras: sobrevivência e reprodução. Tudo que a gente vai discutir, todas as teorias, todas as forças evolutivas, todas as características, os conceitos, os pensamentos, sempre de uma maneira, direta ou indiretamente, acabam considerando essas 2 questões: a questão da sobrevivência e a questão da reprodução. Porque é a partir disso que a gente vai ver a modificação nas espécies ao longo do tempo, o que nós chamamos de evolução, certo? Então, o que Darwin observou? Rapidão, porque o resto está lá na aula e depois vocês olham com mais calma, né? Ele observou que as populações poderiam crescer eternamente, exponencialmente, poderiam crescer muito. Pense vocês, se todos os óvulos de vocês fossem fertilizados e fecundados. Pensem vocês se todos os espermatozoides de vocês fossem fertilizados e fecundados. Qual seria o tamanho da sua prole? Imensa. Então, em teoria, a população, qualquer população, ela pode crescer muito,
Se tudo aquilo fosse, se toda a parte gamética, se toda a parte da reprodução gerasse um indivíduo que pudesse sobreviver, a população de qualquer espécie estaria crescendo exponencialmente. Então, essa é uma primeira observação. Ocorre que isso não acontece na vida real do dia a dia, e Darwin percebeu que o tamanho populacional não cresce exponencialmente, não cresce como poderia crescer, ele se mantém constante. Por que que ele se mantém constante? Ele sacou que se mantém constante porque os recursos naturais, eles são limitados, tá? Os recursos naturais, quais? Competição biológica, competição por espaço, alimento, doença. Então, não tem comida para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, não tem uma série de limitações ecológicas que determinam o tamanho populacional. A população poderia ser gigante, poderia ser grande, mas acaba não sendo porque ela tem aí os recursos naturais limitados. E esses recursos naturais limitados, essa visão ele passa a ter depois que ele conhece o trabalho de Malthus, tá? E começa a primeira dedução de que só alguns organismos sobrevivem. É aí que vem a questão da sobrevivência. Já vou pular um pouquinho. E existe variação dentro das espécies e mais, essa variação é herdável. Lembrando, neste momento, Darwin ainda não conhecia gene, não conhecia material genético, porém, ele sabia, né, que existia linhagem de parentesco, né, a linhagem de ancestral descendente, ou seja, existia essa questão da descendência e a modificação ou as características que são passadas de pais para filhos, né? Deixa só eu buscar vocês aqui, porque tem alguém tocando a campainha. Vocês estão aqui. Certo. E aí agora? Aqui. Então, com isso, vem uma primeira dedução, depois a segunda dedução, a terceira dedução, até que finalmente ele consegue perceber que existe, graças a essas 4 características, é possível que a seleção natural ocorra. Então, é graças à reprodução, à questão da hereditariedade, à variação dos caracteres individuais e à aptidão dos organismos para que possam aí desenvolver os seus ajustes ou estarem bem tranquilos aí com relação à natureza, certo? Agora eu quero colocar para vocês esta figura. Vejam bem. Vocês vão ver muito ainda no curso de vocês gráficos como esse, tá? Esse é um tipo de gráfico que a gente chama de curva de sino, né? O formato, né? É como se fosse aqui, ó, um sino, né? A forma do sino. E esse gráfico, ele aparece muito na ecologia ou quando a gente está trabalhando a questão de crescimento populacional, né? Resposta dos organismos frente a qualquer fator ambiental. Então, nós temos neste gráfico, nessa imagem aqui, um desenho que mostra para nós a curva normal de distribuição da espécie. Normal porque não é que ocorre, normal é um conceito estatístico, tá? Então, o normal eu vou ter, quando eu observo este padrão aqui, ou seja, um alto número, né, nesta região, um baixo número nessas regiões aqui. Então, isso que seria a curva de distribuição normal. Deixa eu ir lá buscar. Coleguinha que está chegando. Alguém tocou a campainha. Não tem fórum hoje? Não, Beatriz. Ela está tentando entrar, mas acho que vai agora. O que é isso aqui, senhor? Sai daí. Que
Lá na setinha, em cima do anúncio ali, ó, do lado da Essa? bolinha. Essa aí. Mas daí ele vai pedir para eu ver mais notícia. Não é? Acho que não. Que maravilha. Olha lá. Mas eu não quero ver mais notícia. Ótimo, pelo menos é só trocar de página. Obrigada. Bom, então, né, quando a gente fala em termos de regras de tolerância, como que vocês vão ler esse gráfico? Vocês vão ler pensando em termos de número de espécies. Então, vamos pensar um pouquinho, tá? Qual que é a distribuição, né, em termos de número populacional deste gráfico aqui, frente a alguma condição ambiental? Qualquer uma. Que seriam os níveis de tolerância, né? Para que a gente possa entender essa questão da regra de tolerância. Então, ou seja, como que eu vou ler a minha curva? Aqui, ó, esse é o zero, né? Zero, tanto com relação à resposta das espécies, número de organismos, e zero, aqui próximo do zero, e aqui baixo, 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 alto, 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 alto. Então, vamos colocar sei lá, temperatura, quantidade de matéria orgânica, isso, qualquer fator, tá? Vamos colocar a temperatura. Então, temperatura baixa, temperatura alta, para a gente pensar. Então, como que eu vou dar uma olhadinha nessa questão da zona de tolerância? Então, eu tenho poucos organismos que sobrevivem a taxas, né, como é a leitura desse gráfico, a taxas baixas de temperatura, certo? Aí eu tenho uma curva crescente, cada vez mais, conforme eu vou chegando na temperatura média, digamos assim, vai ficando cada vez maior, 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 até que atinge o máximo de tolerância, e aí a gente vai observar um ponto de inflexão da curva e vai voltar aqui cada vez mais descendo, até que chega um momento em que eu vou ter poucos também indivíduos que toleram altas temperaturas nesse caso, né? Estamos falando de temperatura. Vejam que eu tenho um extremo baixo e um extremo alto que correspondem a situações tão extremas, que eu não consigo nem ter organismos presentes. Essas são as situações extremas em que eu chamo de zona de intolerância, tá? Aí eu vou ter um limite entre a zona de intolerância para a zona de baixa tolerância, ou seja, poucos organismos sobrevivem. Aí vai aumentando, vai abaixando, poucos organismos sobrevivem e eu chego de novo numa zona aí de alta intolerância, mas agora no extremo oposto, porque o fator ficou muito intenso, no caso aqui do nosso exemplo, a temperatura. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso daqui são as regras de tolerância de uma curva de distribuição normal. Se eu colocar aqui, para essa dinâmica populacional, uma força evolutiva que promova uma mudança no ambiente, essa força evolutiva vai alterar o comportamento desta curva. E ela pode alterar de algumas formas. Ou uma força de seleção natural do tipo estabilizadora, ou uma força de seleção natural do tipo disruptiva, tá? Isso está, deixa eu colocar de novo, isso está lá na aula de vocês, gravada, e é exatamente quando eu tenho a modificação da força, né? Então, eu posso ter uma dinâmica populacional, nesse sentido aqui, e se essa dinâmica populacional for submetida a uma seleção do tipo direcional, a resposta do gráfico vai ser produzir mudanças em direção aonde eu tenho o sentido da modificação favorecendo a dinâmica populacional, tá? Pode acontecer também de eu acabar observando o outro tipo, que é a minha estabilizadora. Na estabilizadora, os extremos são eliminados da população. Eu tenho uma situação de maior conforto, digamos assim, né? O que já era numeroso acaba permanecendo, né,
ao longo dos tempos, em detrimento da população que estava na porção mais extremófila, na porção mais nas zonas de baixa tolerância do nosso gráfico inicial, ok? E, finalmente, além da estabilizadora, eu tenho aquela que eu chamo de disruptiva, que é exatamente o contrário. É quando a força de seleção vai acabar eliminando da população quem era mais numeroso e vai acabar favorecendo populações que estão em situações mais extremas, né? É quando, na verdade, o ambiente muda em favorecimento e acaba favorecendo aqueles que estão bem ajustados à situação extrema. Então, aqueles que eram pouco numerosos, porque a situação extrema acontecia só de vez em quando, passam a ser mais numerosos, porque agora o ambiente mudou e passa a favorecer essa distribuição, porque o ambiente está naquela condição inicial de que era de extremidade, certo? Então, para a aula de hoje, o que vocês precisam ter assim em mente é essa questão dos 3 tipos: a direcional, a disruptiva e a estabilizadora, e aquele quadro inicial que foi o estalo de Darwin, né? Mas esse quadro, inclusive, vocês já devem até não usaram o quadro, porque eu ainda não tinha apresentado para vocês, mas esse quadro aqui, ele traz muito daquilo que vocês podem ter escrito lá no Fórum 1 da semana passada, Fórum 2, desculpem, da semana passada. Ok? Dúvidas, pessoal? Sim, como é que é? A gente tem que saber as. Como é que a senhora estava falando agora? Esqueci o nome. Tipos de seleção. De Então, seleção. São aquelas 3. Agora, o que tem a ver aquele quadrinho lá do Darwin? Aquele Eu quadro acho que isso inicial, quando caiu aqui. esse quadro laranja aqui que você fala, né? Isso aqui? Esse daí. Então, é porque Teoria de seleção. nesta parte aqui, o que eu comento é que o Darwin, ele traz a dedução de que, de fato, as espécies são selecionadas por conta das diferenças do ambiente, né? E que isso vai se acumulando ao longo das gerações, e que também a linhagem evolutiva, né, ancestral descendente, mostra essa questão de parentesco. Isso é que ele traz aí na descrição da seleção natural, isso foi por conta dessas observações que ele fez ao longo da sua viagem, ao longo da construção da sua teoria, tá? Então, aqui eu fiz só uma recapitulação de quais foram as observações para que a gente possa, de fato, entender o porquê é que ele justifica, né? Ele ainda não sabia que a dinâmica populacional, ela depende dos recursos, né? Aquela coisa, se passar fome, vai morrer. Então, aí você vai ter o corte na distribuição das espécies, né? Por conta aí dos fatores limitantes. Isso tudo vocês ainda vão ver lá na parte da ecologia, mas Darwin já sacou, tá? E eu tô colocando porque depois a gente vai usar isso, inclusive, na próxima aula, que é uma aula de adaptação. Então, para hoje, a gente precisa entender exatamente o que é a seleção natural, né? É uma força evolutiva que promove a modificação das espécies ou dos indivíduos ao longo do tempo, ao longo das gerações, tá? E esta força que promove essa modificação ao longo das gerações ocorre graças à ação do meio, graças aos recursos naturais. Porque aqui, ó, observação 3, os recursos naturais são limitados. E aí, eu pulei para aquela parte do gráfico de regras de tolerância, porque aqui eu expliquei um pouquinho para vocês como que as espécies se distribuem com relação aos recursos naturais, né? Então, o recurso natural muito alto, mas numa situação extrema,
não é Pois favorável. é, Sabrina, mas por que que esse outro lado do quadrinho, é Hum. isso que eu não tô entendendo, já é um recurso muito alto? Não teria que ser baixo? Já que ele tá lá embaixo no gráfico? Aqui, né? Diga. Aham. Ele é baixo, a sua leitura está correta. O alto daqui é essa setinha aqui, ó, é desse eixo da horizontal. Esse eixo da horizontal, ele representa qualquer condição ambiental. Por exemplo, vamos colocar, vamos tirar a temperatura, vamos pensar em termos de produtividade primária num lago, tá? Num lago. Então, se falta produtividade primária, é aquela parte lá de ter comidinha, fitoplâncton e tudo mais. Se falta, muitas outras espécies que dependem não conseguem nem sobreviver ali. Então, está próximo de zero. Se é muito baixa, para sobreviver ali, tem que ser um cara que não come muito, certo? Que não usa muito desse recurso, porque esse recurso está escasso. A dinâmica populacional passa a ser mais favorável quanto mais eu tenho aqui uma situação mediana, porque assim, ó, o pouco é ruim, é desvantajoso numa situação normal, mas o excesso também é desvantajoso, tá? Se eu tenho do outro lado altíssima quantidade de matéria orgânica dentro daquela água, aquela matéria orgânica que está na água pode consumir todo o oxigênio dissolvido da água. E aí, inviabilizar que outras espécies se estabeleçam ali, tá? Então, esse baixo e alto diz respeito a algum fator ambiental qualquer, só para a gente entender essa questão de faltar, ou ser pequeno ou grande, ou muito, né? Ter pouco ou ter muito, também não é favorável. Ele pode ser desvantajoso, tá? Se você for pensar em termos de temperatura, você pode pensar aquele que vive lá no polo, em condições congeladas, né? E aquele que vive no deserto, altíssimas temperaturas, certo? Você pode pensar em termos de luminosidade dentro da água, né? O quanto que os raios solares entram, fator de situações eutróficas, né, dentro da água, então pouco e muito. Então, assim, aqui nesta setinha, a gente vai mudar, para que a gente pode. E tem outra coisa, tem um outro fator aí dificultador nessa compreensão. Esta curva, ela é uma curva para um organismo qualquer, para um grupo de organismos com relação a um fator ambiental X qualquer. Se vocês forem buscar um fator ambiental Y qualquer, que já é outro, a curva pode não ser a mesma, certo? Então, eu estou partindo da distribuição normal para modificar. E como eu posso modificar? Através de uma seleção direcional, que eu vou mudar a distribuição da espécie em favor da mudança ambiental que está acontecendo, ou da mudança da seleção do tipo estabilizadora, que é quando eu favoreço a parte que já é mais abundante do gráfico, ou a seleção disruptiva, que é quando eu favoreço os extremos aqui. Existem situações que a gente acaba modificando tanto o ambiente, que o ambiente se torna, né, mais frequente na situação em que nós tínhamos, num tempo passado, uma situação de extremidade, né? Mas nós temos na natureza vários organismos que são extremófilos e sobrevivem, né? Desenvolveram adaptações para sobreviver em condições mais inóspitas, digamos assim. Certo, pessoal? Deu para clarear um pouquinho mais? Sim. Então, ótimo. Eu vou voltar aqui no Canvas só para mostrar para vocês que, ó, para hoje nós temos apenas essa questão aqui, não é pouco, tá? Compreender isso exige um pouquinho. Isso aí, onde que a senhora tá no Canvas? É aí que tá a atividade? Então, você ainda não está no Canvas, tá vendo? Ó, o que eu falei agora para vocês é um PowerPoint, tá vendo? É um PowerPoint aqui. É a base dos slides que eu utilizei para gravar a aula para vocês. Só que essa sequência de PowerPoints aqui, ó,
tá gravada. Mas daí eu falo de todos os slides e com mais calma, dando mais exemplos. Mas no nosso encontro, eu tento trazer um resumo daquilo que vocês precisam buscar entender na aulinha gravada que está lá. Só que para você ter acesso à aula gravada, aí sim você tem que olhar no Canvas. Na verdade, não é que você tem que olhar no Canvas, ela está disponível no YouTube. Enquanto você não consegue entrar no Canvas, você pode pedir para alguém compartilhar o link com você, porque todas as aulas estão disponíveis no YouTube, tá? Pois é, se os meninos mandar o link lá no grupo, eu consigo entrar pelo YouTube. Sim, Tem? consegue. Ah, tá. Consegue. Todas as aulas. Todas as minhas gravações eu subo no YouTube, mas para não dar rolo, né? Eu disponibilizo o link aqui no Canvas. Tanto que se você vier, deixa eu ver se eu estou compartilhando ainda. Tô. Se vocês vierem na aula de hoje, clicar aqui, ó. Beleza, você vai assistir quanto que você está no Canvas? Vou assistir. Olha lá, assistir no YouTube. Ele vai carregar a minha aula aqui, tá vendo? Blá, 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 mas eu não vou falar 2 vezes, né? Falar uma vez já é chato de vocês ficarem ouvindo minha voz, mas você consegue assistir tranquilamente no YouTube, entendeu? Pois é, mas aí é só a sua matéria? Ou, Só por a exemplo, minha, do professor? Ah, só não, a né? minha. Cada um faz de um jeito. Eu não sei como que o outro pessoal faz. Porque também o complicado, ô Caroline, por isso que você tem que tentar resolver esse negócio do Canvas, no meu caso, e do Teams, dos outros casos, é que não é só a aula, não é só vídeo, entende? Aqui eu acho que eu ainda não coloquei texto, ou já. Mas vai Não, ter hora que professora, vai mas ter é porque, texto por aqui, ó. exemplo, Isso aqui é um PDF, tá vendo? E o, pois é, então, e o é porque, por fórum? exemplo, o da Vanessa é no Teams também. E eu não Uhum, peguei as aulas da Vanessa, foi bem no comecinho, quando ela começou, a parte de esponja e tudo mais, onde ela explicou, foi quando eu estava trabalhando. Então eu pus o celular rodar, mas eu não, na verdade eu não estava prestando atenção na aula dela. E é onde eu perdi as explicações. Aí, como eu não tenho acesso ao Teams, eu não consigo ter acesso aos links das aulas, para me poder entendi. tentar assistir. Aí, se pudesse assistir que nem o seu no YouTube, pelo menos até eu resolver, eu conseguia ter acesso às Uhum, aulas, né? uhum. Mas não tem jeito. Uhum. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que a gravação feita no Teams, ela fica armazenada no Teams. Por isso que o Teams é mais fácil de trabalhar, entendeu? Para quem coloca ali, porque você não precisa subir. Por isso que ele é tão pesado. Você não precisa do YouTube para poder resolver o seu problema de disponibilizar vídeo. Mas Ele precisa mesmo prestar faz esse serviço para atenção. você, entendeu? Desculpa, professora. Só precisa prestar atenção que não são todos os professores que gravam as aulas. Então, É prestar bem atenção nisso lembrado. também. O Sandro é um que não grava as aulas. E o Lucas, ele também não grava porque tá tudo no Moodle. Uhum, Então, é uma dica. uhum. Eu acho que a maioria A não grava. Vanessa, a Vanessa também não grava, porque o dela tá tudo no Moodle escrito, é só ler e ela posta partes de vídeos onde ela Isso, explica. esse eu consegui Sim. acessar esses vídeos. Lá no Moodle, eu consegui ver alguns. Então, da Vanessa é esse, da Vanessa não é no Teams. A matéria que ela passou na aula tá toda lá. No Moodle. A Ótimo. Vanessa é uma das professoras mais de boas. Em tudo que ela explica Ela é. na Nossa, aula, tá no ela é Moodle. real. O Sandro, você vai explicar as coisas pra ele de que eu vou mandar o e-mail. Ele me mandou um e-mail na minha falta de educação, falando assim que era responsabilidade. Nossa, fiquei tão nervosa. Falei, professor, mas eu não consigo mexer, eu não sei muito esse negócio de internet, essas coisas remotas. Aí ele, Calma, você mas vai você vai lá na aprender. UF. Você vai Nossa, aprender, ele calma. mandou um e-mail falando um monte de coisa. Pessoal, eu preciso fazer a chamada que tá dando no nosso horário. Tu tá vendo aqui, ó, que teve aluna que caiu. Antes que fique ruim para mais pessoas que precisarem sair, eu já vou fazer a nossa chamada para eu não perder a oportunidade aqui, tá? Diário eletrônico, biologia evolutiva, aqui. Ai, gente, Não, nada Fabrício, substitui. eu tenho uma pergunta. Pode A fazer? gente até comentou na presencial. É,
Por exemplo, o Sandro falou assim que tem alunos igual eu não consigo ter acesso às aulas dele, porque por enquanto é pelo Teams eu não consigo, né? E já avisei pra ele, mas ele foi super grosso e tudo bem, eu entendo, ele não tem nada a ver com isso. Mas ele parece que se perder as aulas dele pode reprovar por falta. Aí a Sim, Renata tinha comentado que não reprova por falta, porque eu até pronto. tava doente esses dias. Aí eu perguntei no grupo como é que fazia pra mim poder anexar, né, o atestado, ou a receita médica, o professor realmente saber que eu tive no pronto-socorro, que eu passei mal. Aí a Renata falou que não precisava, porque não EAD não é prova por falta. Aí eu fiquei com essa dúvida. Os meninos até Reprova sim, começou um gente. furioso Deixa eu lá. esclarecer para todos, então. Tanto reprova que eu não consegui nem matricular um aluno que solicitou de entrar numa matéria agora, porque já passou 75% do semestre, tá? Então, para que vocês todos, e isso está lá nas normas de graduação da Universidade Federal de Berlândia. As normas, claro, elas foram escritas para o modelo presencial, ninguém previa a pandemia. E mudar uma norma demora muito, porque ela precisa ser aprovada por várias instâncias da universidade. Então, ela é discutida com toda a universidade e ela é aprovada, votada e reescrita num conselho que chama CONGRAD, que é o Conselho de Graduação. Então, assim, demora, tá? Então, não é uma coisa, opa, pandemia, beleza, vamos mudar Não, porque demora. E, aliás, tudo dentro da universidade tem regra e tudo dentro da universidade demora para mudar a regra, certo? Aí, o que acontece? Você não vai perder a disciplina. Ninguém de vocês vai perder a disciplina, tá? Todos vocês, tudo que vocês fazem na universidade vai para o histórico escolar de vocês, o histórico acadêmico. Tudo que vocês fazem fica registrado no histórico acadêmico de vocês. Vamos supor que a Caroline abandonou a minha disciplina agora, porque não deu conta, porque não gostou de mim, ou porque estava difícil de acompanhar as aulas. Só um exemplo, tá? Como estamos em pandemia e como está no remoto, no histórico escolar dela vai aparecer assim, cursou, né, biologia evolutiva, mas não vai aparecer reprova, não vai aparecer reprovada, vai aparecer sem aproveitamento. Então, todas as disciplinas que estão sendo ministradas durante a pandemia, né, tá tendo uma atenuação, porque cada vez que aparece no histórico de vocês a palavra reprova, o coeficiente de rendimento cai. E às vezes isso pode dificultar um pouco a vida de vocês lá na frente, na hora de pedir uma bolsa e etc. Tá? Às vezes isso é solicitado na graduação. Qual é o coeficiente? Por exemplo, bolsa de monitoria. O critério para você conseguir a bolsa de monitoria geralmente é o coeficiente de rendimento, tá? Peraí que eu não estava olhando aqui. Não estava reprovando, mas acho que. Não, então, é a mesma coisa. Esse semestre, Renata, também não está reprovando. Na verdade, é assim, ó, não entra, a reprova não vai entrar como reprova, ela vai entrar como sem aproveitamento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pensar que você não vai reprovar na disciplina na questão de falta. Vai sim. Porque para todos está sendo aplicada a regra da norma da graduação para se ter o aproveitamento da disciplina. Então, para vocês passarem em todas as disciplinas, é obrigatório ter presença de 75%, pelo menos, e 60 pontos de média. Tá? Se tiver 59, já reprova. Ou reprova ou entra sem aproveitamento. O que significa dizer que para a universidade você ainda deve aquela disciplina. Pode ser que seu histórico não manche, tá? Mas você ainda deve aquela disciplina. Ou porque você tirou 59 pontos e o professor não arredondou, porque não é obrigado a arredondar, tá? 59 é 59, 60 é 60 e o sistema não arredonda sozinho. Ou porque você estava infrequente. O que tem acontecido muito aqui na pandemia, nesse sistema remoto, nesse sistema híbrido, né?
a gente precisa controlar a falta. Eu faço chamada, certo? Eu faço chamada. Aquela chamada que eu faço, por que eu insisto, né? Vai chegar um momento que o aluno que falta muito, ele não vai atingir os 75%. E se ele não atingir os 75%, na hora que eu fechar o sistema, vai aparecer lá, reprovado por frequência ou reprovado por falta. Então, ele não vai ganhar reprova, porque como é pandemia, vai ganhar sem aproveitamento. Mas qual é a parte ruim? Não vai afetar a continha lá do coeficiente de rendimento dele. Mas qual é a parte ruim? A parte ruim é que ele fica devendo essa disciplina. É como se ele não tivesse feito. E para se formar vai ter que fazer de novo. Entenderam? Ah, sim, Prova não. em 4 semanas, Ingrid, porque atualmente nós estamos trabalhando com 15 semanas. Se vocês pegarem o calendário acadêmico, são 15 semanas nesse semestre. Para todos os dias da semana tem 15 segunda, 15 terça, 15 quarta, 15 sexta e 15. Quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem 15 de cada. 75% dá 11, alguma coisa. Então, não existe 11, alguma coisa semanas, né? Então, 12, vai? Então, vocês podem ter até 3 dias de falta, digamos assim, para estar tranquilo. Aí, aquela Vou história. reprovar. Vou reprovar a nossa matéria do Sandro. Então, mas tudo é uma questão de conversar. Tudo é uma questão de conversar. Porque, por exemplo, Caroline, se você conseguir desenvolver bem todo o conteúdo, né? Pode ser que você não reprove, mas o duro é que não tem como, né? Desenvolver bem o conteúdo. Se você não entra na aula, é complicado mesmo, é bem complicado. Nada impede de conversar. Então, você pode, todos vocês devem conversar com os professores sobre falta, sabe? Porque o momento é muito específico, o momento é muito delicado, né? E o dia que cai a internet, vocês ganham falta? Porque a internet caiu? Que culpa você tem que a CEMIG derrubou? Teve um dia aqui que não tinha energia no meu bairro. E aí? É falta? É falta, porque não estava presente. Mas o professor vai prejudicar o aluno a ponto de chegar numa reprova por esta falta? Acho que não, eu acho que a gente tem que sempre trabalhar com o bom senso, entenderam? E o caso da ausência por não ter liberado acesso à plataforma. Então, bom senso, bom senso. Por exemplo, quem está entrando agora, não tem como, ele está com falta antes, mas não tem como avaliar antes, né? Mentira, quem está entrando agora no diário, ele não ganha falta, ele ganha uma outra letra lá para indicar que a pessoa entrou agora, tá? Mas eu entendi. Eu acho que foi mais ou menos isso que a Renata quis dizer. Sim, porque uma coisa é a questão da reprovação, que não está reprovando, de fato, não está reprovando. O que está acontecendo é sem aproveitamento. Não afeta o seu CRA, né? Mas o ruim é que você fica devendo aquilo, você tem que pagar depois. Você vai ter que matricular de novo na mesma disciplina. Por exemplo, se você vier a reprovar na disciplina do Sandro, Pro Inter 1, um dia você vai ter que fazer esse Pro Inter 1 de novo. E seria bom não reprovar, porque para você se matricular no Pro Inter 2, que é o próximo semestre, você tem que ter tido aproveitamento no Pro Inter 1. Entendeu? Pro Inter 1, 2, 3, 4 e Seilic. Não, 1, 2, 3 e Seilic, um é pré-requisito para o outro, é uma coisa continuada, é que nem estágio. Depois vocês vão fazer, depois que acabar, vocês vão fazer o estágio 1, 2, 3 e a mesma coisa. Peraí, deixa eu ler aqui em cima. O atestado também não te livra da falta. O atestado não tira falta. Sabe para que serve o atestado? O atestado é assim, ó. Por exemplo, você ficou internado, você tá com problema, você tá com enjoo, você fez uma cirurgia, né? A tua falta, você esteve no médico. É falta. Em termos de norma de graduação. Agora, se a sua falta naquele dia teve uma avaliação, uma atividade avaliativa, um relatório que valeu nota, você perdeu um seminário, você perdeu prova, aí o fato de você ter estado doente, de você estar impossibilitado de comparecer a essa atividade, faz com que você tenha direito a uma segunda chance, fazer essa avaliação num outro momento.
para isso. Ah, sim. A Renata explicou sobre isso eu entendi. Aham. É muito complicado conhecer as normas de graduação, porque são quase 60 páginas de uma leitura Sim, muito porque, por rápida. exemplo, se você está de atestado, se você está doente, então necessariamente você não teria que ganhar falta, já que você está impossibilitado por motivos de saúde de participar da aula. Aí esse povo Sim, fica louco. sim, Caroline, mas olha só qual é o entendimento. É por isso que não é exigido que o aluno frequente 100% das aulas para passar. Acho que no momento da redação dessa norma, a ponderação foi de que não, o aluno, se ele assistir 75%, seja porque acordou indisposto, porque está doente ou porque viajou, né, ele vai ter que usar ele vai ter que administrar as faltas para isso. Então, por exemplo, você nunca sabe quando você vai ficar doente. Então, é bom você ser frequente nas aulas para que o dia que você precise usar o seu direito de falta não te prejudique com relação a estourar o número de faltas. É Entende? verdade. Por isso que é nesse sentido. Então, o atestado, ele não libera a falta, mas ele te dá uma nova oportunidade caso você tenha perdido alguma atividade de avaliação. Mas, gente, no remoto, isso é tudo conversado. Isso eu estou falando das normas de graduação, o que está lá, o que é aplicado. Se vier a ter algum problema e for ter que consultar a norma, é a norma que vale, tá? Mas até chegar ao ponto de passar no colegiado e reivindicar a aplicação da norma e tudo mais, né? É bom vocês saberem quais são os direitos de vocês, mas também quais são os deveres de vocês. Então, para passar na disciplina, tem que ter 75% de frequência e 60 pontos de média. Se vai ser porque o professor tirou uma falta, porque o professor falou, não, beleza, tranquilo, não tem problema, não, repõe essa atividade desse jeito, porque você teve dificuldade com o notebook. Isso é um acordo entre o professor e o aluno, entendeu? Acho que atestado pode te livrar da reprovação. Então, em caso de reprovação, não, e assim, não pode chegar a reprovar, né? Você tem, eu não sei se eu estou correta, mas você tem até, eu não sei quantos dias úteis, eu não sei se é 3, se é 1, se é 5, mas você tem um prazo para solicitar essa coisa aí, da segunda chamada, tá? Não é assim também. A qualquer momento. Bom, pessoal, a gente vai conversando, na medida do possível, vou tentando esclarecer as dúvidas. Quando a gente estiver frequentando o campus, eu acho que tudo isso vai melhorar, no sentido da gente não ter tantas e tantas dúvidas, porque conversa com um, conversa com outro, encontra mais, né? Veterano, encontra outros colegas, tromba com um professor. Os professores estão sempre por ali, então fica mais fácil de conversar. Eu acho que o momento também não favorece, né? A gente sanar as nossas dúvidas, tá? Eu tenho que fazer chamada. Eu não fiz a chamada? Não, a gente estava conversando e a senhora esqueceu. Gente do céu, eu tô achando que eu dou a disciplina de manhã também. De manhã eu fiz bem no meio, não fiz mesmo, ó. Ó, rapidão, eu vou fazendo um bate-bola aqui para vocês. Rapidão assim, vou fazendo, vocês vão falando aí, escrevendo aí. Amanda Lima e Amanda Damasceno. Alguém que caiu depois, teve que precisou ir embora, depois vocês me avisam aqui, tá? Aí. Damasceno. Amanda Lima não estava também, né? Oxi. Aqui. Muito bem. Ana Beatriz, Arielle. Presente. Arielle tá por aqui? Foi a Ana Beatriz que falou, Arielle não está. Será que ela tá na turma? Acho que ela não tá na turma, mas eu não tenho como saber o e-mail dela agora. Então, Professora, ela apareceu só em uma aula. Só em uma, né? Ai. Ela não tá no Canvas. Peraí. Perdi a chamada, tá aqui. Arielle. Cristiano, eu vi que tá por aí. Danilva, Edmilson, Gabriela Martins. Vamos dar uma olhadinha aqui. Presente. Danilva, Edmilson, Gabriela, perfeito.
A outra Gabriela também, Neri. Gabriele Reis. Graziele Guimarães. Gabriele. Grazi. Ela estava aqui, mas ela caiu. Ela que caiu, então. Não, sim. Ótimo. Tá sem luz. Quem que é? A Amanda, né? Deixa eu tirar a falta dela. Tá certo. Guilherme Dantas, Gustavo Ferreira, Ingrid. Presente. Guilherme. Gustavo tá por aqui. Ingrid também. Perfeito. Jéssica. Jéssica, você tá por aí hoje? Vamos ver. Nem esteve. JKL é antes. Não tava. É porque eu adicionei ela hoje. Também no Canvas. João Pedro, Juliana De Brito. Tô achando que a Juliana desistiu. Você tá por aí, Juliana? Nunca veio. João Pedro tá aqui. Ok. Karen. Caroline. Lara Laiana. Karen tá aqui. Laiana. Ok, todo mundo aqui. Leidiane. Leonardo. Leide. Léo. Ótimo. Lucas Castro. Ludmila Santos. Lucas. Lud não está. Ludmila Santos. Também faltou. Marcelo. Márcia. Maria Luísa. Marcelo. Márcia. Márcia não está. Deixa eu ver aqui. Não, já vai para Maria Luísa direto. Márcia também não está. Mike, Keila, Renata. Mike. Keila também não está. Puxa, é aqui. Rodrigo, Thaís. Certo. Tamires, Tainá e o Emilson. Não, a Tamires está de... Desculpa, gente. A Tamires está de... Vamos ver se eu consigo mexer nesse diário. Não aparece, ó. Ele vai entrar depois. Vou tirar dela aqui, que ela está de regime especial de aprendizagem. Inclusive, eu preciso mandar para ela uma atividade para ela fazer em casa. Tainá e o Emilson. Tainá. Nem a Tainá e nem o Emilson. É isso, pessoal. Por hoje, pronto. Agora saiu a chamada. Aqui. Isso aí. Não te chamei, Gustavo? Não, chamei, né? Acho que eu chamei. Bom, pessoal, não sei se vocês têm mais dúvida. Ok. Se vocês não têm mais dúvida com relação ao conteúdo, é isso, tá? Na próxima semana, nós vamos trabalhar os conceitos para reconhecer uma adaptação. Então, e aí, na próxima semana, a gente vai desenvolver mais uma atividade avaliativa, tá? Eu vou deixar ali e deixo disponível por uma semana, ok? Desejo um ótimo final de semana para vocês, tudo de bom e boa noite a todos e todas. Certo? Vou ficando por aqui com esta gravação. Depois eu disponibilizo lá para vocês, ok? Até mais, pessoal. Até semana que vem.